Por favor, desliga. O professor está pedindo esse ventilador porque está frio. Não, está quente. Agora eu entendi por que o ventilador está ligado. Está quente. Começou a nossa escolinha. Aluninhos, bom dia, aluninhos. O frio chegou e nós vamos começar a falar sobre 2026 eleições. De novo. Lembra que? Então tá aí, de novo eleição. Aluninhos, nós teremos eleição em 2026 para o quê? Vamos lá. Presidente da República, vice-presidente da República, governador, vice-governador. Nós teremos, no Paraná, 2 senadores. Aí depois tem os deputados federais e estadual. Isso aqui que é para 2026. Então, as formiguinhas se preparem, que vai ter bastante trabalho, né? Fundo eleitoral daqueles pomposo, e nós estamos aí, então, com essas eleições. O que não vai acontecer? O professor vai pegar aqui. O que vai acontecer, então, em 2026? Vamos falar agora em âmbito de governador. Tá? Nós temos no estado do Paraná o governador Ratinho, que não pode ir para a reeleição e que está, depois nós vamos falar sobre a eleição de presidente, está viajando pelo Brasil afora para ser candidato a presidente. Então, Ratinho seria o governador novamente, se pudesse, né? Pelo que dizem as pesquisas. Apesar de que pesquisa, com todo respeito a todas as pesquisas que tem por aí, é uma especulação demoníaca, né, neste momento. É só conversa fiada. É pesquisa contratada pela direita. Então, vai ver que ele vai dizer assim que e aí vice-versa. Então, deu. Vamos lá. 2026. O Paraná tem vários nomes para ser candidato a governador. Vamos fazer rapidamente, aluninhos, uma análise. Moro, senador Moro, é candidato a governador. Pelo que, né? Tá aí. Claro, o Moro tem um problema agora. União Brasil e progressista. O progressista tem maior representatividade nessa federação. E aí, como é que fica? Ricardo Barros, Cida, não vão querer também ter candidato nesse... Não, mas acho que não. Acho que vão acabar compondo o Moro candidato. Mas quem vai dar as cartas aqui é esse cidadão aqui, ó, Ricardo Barros. Pode escrever. Bom, Moro, candidato. Quem mais? Alexandre Cury, presidente da Assembleia. Fortíssimo. Tá? Aqui, meu amigo, tem eleição, acostumado com eleição de Senado. Eleição de Senado é diferente do que eleição para governador. É outra coisa. Governador, quem que manda nos municípios na eleição de governador? Prefeito. Quem que tem prefeito? É esse cidadão aqui, ó. Alexandre Cury. Estrada. Vive, está dentro dos municípios e tal. É um fortíssimo candidato, Alexandre Cury. Mas o Alexandre Cury é bem quisto no time do Ratinho, em Jandaia? Não sei, não. Há quem diga nos bastidores que um tolera o outro, mas são, respeitosamente, Ratinho, Alexandre Cury, um sabe a força que o outro tem, então se respeitam. Mas eu não sei se o Alexandre é o candidato do Ratinho, tá? Então, nem sei se o Ratinho é o candidato do Alexandre, mas tudo bem. Mas o Alexandre Cury é fortíssimo e está aqui, é candidato a governador. Ele mesmo me disse, tem Senado, vice-governador, 1, 2, 3, sou eu. E é óbvio que ele é candidato a governador. Até porque não é nem ele que está dizendo, é o Paraná que diz isso. Isso é um bom sinal. Quem mais que pode ser candidato a governador? Aí tem um cara linkado aqui, que o Ratinho está em débito com ele, tá? O Ratinho está em débito com ele, né? Que ele largou mão de muita coisa, aluninhos, por causa do Ratinho já, que é o Guto Silva. Tá? O Guto Silva, na eleição passada, largou mão pelo projeto do Ratinho. E agora o Guto está esperando que será abençoado pelo Ratinho. Guto saia candidato. O Ratinho abençoa e ele é candidato. Daí o Guto vai ser candidato. Qualquer um abençoado pelo Ratinho é um forte candidato. Até porque o Ratinho acaba o governo dele com uma alta popularidade. Até então. Não sei o que pode acontecer mais para frente. Depois do Guto,
Tem outros caras que estão aí na peleia para ser candidato a governador. Tem aqui o Greca, né? Tem deixa eu ver quem mais que tem. O Greca, o Guto, o Beto Preto. O Beto Preto, forte. Mas eu sei. Aí o Ratinho tem um compromisso aqui, tem uma situação aqui, mas o Beto, se fosse falar com o povo, é diferente. Tem o Beto Richa, aparecendo nas pesquisas, mas não acredito muito nisso. A votação que o Beto fez na eleição para deputado federal, eu acho que não dá essa coisa. Tem o próprio Sandro Alex, que quer ser candidato, mas querer é uma coisa, poder é outra, mas está, né, na colocação já. E daí tem a esquerda, né, aluninhos? Tem a esquerda que também pode aí ter nomes para essa questão de governador. Quem que é da esquerda? A esquerda eu acho que é por aqui, Enio Verri. O Enio, o que aconteceu com o Enio? O Enio, na presidência da Itaipu, o Enio está fazendo um belíssimo trabalho. E está, claro, tem toda o Itaipu, a força da Itaipu, andando pelo Estado e tudo mais, e já começa a ser cotado como... né? E tem que ver se o Lula não vai pedir para ele ser candidato a governador, porque o Lula precisa de um palanque aqui no Paraná na eleição de 2026. É claro, a prioridade é a eleição lá de Brasília. Quem que vai ser o palanque do Lula? Então, pode ser que o Enio seja o candidato da esquerda. E olha, gente, quando tem muita briga e começa a dividir muito, a esquerda já tem um percentual fixo dela, o Enio é um possível candidato fortíssimo. O Enio começa forte. Se falava em Marcelo Bellinati, de Londrina, se fala até na possibilidade do Flávio Arnes, né, de ser, como o Flávio vai deixar de ser senador, por quê? Porque para firmar um palanque do Lula. Mas eu acho que não existe palanque mais forte na esquerda hoje do que o Enio Verri. Tá? Agora tem que ver se ele quer, e também não é depender dele, depende do Lula. Se o Lula pedir, ele é candidato porque ele é fiel ao Lula e ao time. Mas vamos lá. Agora a questão do Senado, né? Vamos falar de governo e Senado só nessa aula, viu? Calma! Chega de bagunça! É só governador e Senado hoje. Depois nós vamos falar sobre os outros. Nem começou, já querem ir para o lanche? Senado, eu vou te contar, viu? Essa piazada de hoje em dia não está fácil. Senado nós temos, além de todo aquele time que eu coloquei ali, e a disputa, um problema para o Ratinho aqui. O Senado é um problema, tá? Aqui é Ratinho, um problema para o Ratinho, porque tem muita gente do time do Ratinho que quer ser candidato ao Senado. E, novamente, andem candidato ao Senado. Ratinho abençoou, o cara é muito forte. São duas cadeiras. Uma cadeira, dizem nos bastidores, que está acertada com o Bolsonaro no PL, com aquele Felipe Martins? É Martins, não? Felipe Barros, né? Que diz que essa vaga é do PL, que daí o PL tem espaço já liberado em 2026 para o Ratinho. Se o Ratinho quiser ser candidato a presidente, vai ter o apoio do Ratinho, fundo eleitoral bom aqui também, irmãos. Aqui, o Felipe Barros teria uma cadeira certa, com o aval do Bolsonaro, o aval do próprio Ratinho. Aí fica uma vaga para toda essa rapaziada brigar. Aí vem lá, quem não for candidato a governador vai brigar para o Senado. É Greca, é o Sandro Alex, é o Beto Preto, é o Guto, enfim, todo ali aquele elenco de gente, mas ainda tem o Requião Filho e o próprio Álvaro Dias. E o próprio Ratinho, se não for candidato a presidente, se não viabilizar. Mas há quem diga que o Ratinho, por questões até pessoais, não quer ir para Brasília, seja como só se for para ser presidente da República. Então, o Senado, eu quero ver como que o governador vai resolver essa questão do Senado, quem que ele vai abençoar, tá? Porque se qualquer um deles que não for candidato, o próprio Enio Verri, se não for candidato pela esquerda a governador, de repente vai ser candidato ao Senado, né? E eu não estou nem falando da Gleice, porque eu já tenho falado com a Gleice sobre isso, e a Gleice fala que vai ser candidata a deputada federal, até porque a ministra precisa
fortalecer a bancada federal. Até porque, gente, 2026, quem está lá disputando para a presidência da República, os partidos e tudo mais, estão pensando na governabilidade, né? Depois de 2027, tem que governar. E para governar, precisa da Câmara Federal, precisa do Senado Federal, que é aqui onde manda a bagaça. Então, tem que reforçar o número de candidatos, o número de deputados federais e o número de senadores. Então, está todo mundo trabalhando para fortalecer isto daqui. Por isso que a Gleice sairia candidata a deputada federal, porque a Gleice, a votação dela foi a deputada mais votada do Paraná, né? Depois do Daltan, que foi cassado. Então, firma-se aí uma candidata que pode levar mais gente e fortalecer a bancada do governo federal em 2027, independente de quem seja o presidente da República. Perfeito? Aluninhos, então hoje mais ou menos o resumo, não tem muita novidade neste quadro todo. Pode ter novidade? Pode, mas aí fique ligado que a gente volta na próxima aula para contar para vocês. Intervalo.